Graça e paz. Seja muito bem-vindo. Antes de começar o vídeo, eu tenho um recado. Clique no link da descrição e descubra como elaborar suas primeiras mensagens de forma prática, simples e eficaz. Muitos leitores da Bíblia nunca pensam sobre esta questão. No entanto, para mim, é crucial. Por quê? Porque a fim de compreender um livro você deve saber como ele funciona. Em outras palavras, você precisa saber como você deve lê-lo, a fim de interpretá-lo corretamente. Infelizmente, a Bíblia não nos diz como devemos lê-la. Pelo menos não diretamente. Não há manual de instruções na Bíblia para o estudo adequado da Bíblia. Ou há? Antes de podermos responder a essa pergunta, temos de primeiro responder outra questão muito básica. O que é a Bíblia? Bem, isso pode parecer uma pergunta muito simples ou até mesmo estúpida. Para você, a pergunta pode ser simples, mas é no entanto importante porque a resposta que você dá determina como você se aproxima da Bíblia e o que você procura à medida que a estuda. Mais uma vez, muitas pessoas nunca pensam sobre esta questão. No entanto, quase todo mundo tem algum tipo de resposta para ela, que determina como a Bíblia é vista. Então, o que é a Bíblia? Eu quero propor que, em um sentido muito básico, a Bíblia é um texto. Não apenas qualquer texto, é claro, mas um texto divinamente inspirado que afirma ser a verdade. Isso significa que é um texto especial, mas um texto, mesmo assim. É também um texto que conta uma história. A história começa perfeita e seu final termina perfeito, mas no meio há um monte de imperfeição. No entanto, é tudo parte da mesma história. O que significa que, embora o texto seja dividido em vários subtextos, livros bíblicos, ainda é um grande texto, uma grande história. Você não pode separar uma parte do texto do resto do texto. Isso é importante manter em mente. Se a Bíblia é um texto, a próxima pergunta lógica a fazer é: 2. Qual é a função de um texto? Em outras palavras, por que um texto é escrito? Eu diria que o propósito de um texto é simplesmente comunicação. O autor quer comunicar algo ao leitor. Isto significa que a pergunta mais importante a se fazer como um leitor é: o que o autor está tentando dizer através do texto? Agora, enquanto tentamos responder a essa pergunta, nos deparamos com uma série de problemas. Primeiro de tudo, muitas vezes o autor não nos diz diretamente o que ele está tentando dizer. Às vezes ele diz, e vamos dar uma olhada em alguns desses casos, mas na maioria das vezes ele não diz. Em segundo lugar, o texto é uma coprodução de autores humanos e um autor divino e nenhum destes autores estão disponíveis para uma conversa cara a cara sobre o significado do seu texto. Isto nos deixa de muitas maneiras com apenas o texto. Não se preocupe, eu não esqueci sobre o Espírito Santo. O que significa que, se queremos descobrir o que o autor está dizendo, devemos dar uma atenção especial ao seu texto. E isso significa, antes de tudo, que temos de lê-lo. Isso pode parecer simples, mas, na realidade, bastante difícil para muitos de nós. Por quê? Bem, por um motivo: não temos tempo. Ou nós não queremos separar tempo. Essa é uma das grandes razões pelas quais nós não queremos separar tempo porque, no fundo, nós pensamos que a Bíblia é chata. Pelo menos não é tão legal quanto um monte de outras coisas. Como filmes. Ou música. Ou esportes. Ou qualquer outra coisa que gostamos. Então, por que a Bíblia é chata para nós? Talvez porque parece tão familiar. Muitos de nós crescemos com ela. Temos a lido por muitos anos e se não a tivermos lido por nós mesmos, temos ouvido muito sobre ela. O que nos faz pensar que a conheçamos, embora nós realmente não a conheçamos ou só a conheçamos de uma forma superficial. Isso leva a outro problema: uma vez que pensamos que conhecemos o texto, passamos muito rapidamente para a interpretação. Conhecemos o texto, então por que deveríamos ler novamente? O importante é o que ele significa. A aplicação é o que buscamos.
Não há nada de errado em querer aplicar o texto, mas muitas vezes nós saltamos para esta parte do processo interpretativo muito rapidamente, sem ter passado tempo suficiente lendo o texto. A maneira de resolver este problema é perceber que nós não conhecemos o texto. Ou, se isso parece muito difícil para você, tente fingir que você não conhece o texto. O importante é ler o texto como se você nunca o tivesse lido antes. Algumas pessoas chamam isso de leitura com olhos novos. Chame como quiser, lembre-se de simplesmente ler o texto. Leia-o atentamente. Atentamente. De novo e de novo. Tente algum dia. Sim, isso vai levar tempo, mas vai valer a pena. Lendo de maneira inteligente. Então você começou a ler o texto, mas talvez esteja pensando, e agora? Como é que devo ler texto? O que devo procurar? Estas são perguntas cruciais. No entanto, muitos leitores da Bíblia não se perguntam isso. Por quê? Eu acho que é pelo menos em parte, porque temos certas ideias pré-concebidas sobre como o estudo da Bíblia deve ser feito. Você deve ter notado que eu não disse nada ainda sobre a oração ou o Espírito Santo em conexão com o estudo da Bíblia. Não deveria a oração pelo Espírito Santo e sua guia ser o pré-requisito mais importante para a leitura e entendimento do texto? Absolutamente. Acredito firmemente que não podemos entender a Bíblia sem a ajuda do Espírito Santo. Mas a questão é, como é que o Espírito Santo trabalha? Muitas pessoas parecem pensar que, se elas oram antes de estudar a sua Bíblia, o Espírito Santo irá simplesmente de alguma forma misteriosa soltar o significado correto do texto em sua mente. Essas pessoas leem o texto, em seguida, esperam por uma revelação. O problema é, muitas vezes não acontece nada. Como resultado, as pessoas ficam frustradas e começam a pensar que talvez elas não sejam espirituais ou inteligentes o suficiente. Alguns até mesmo desistem de ler a Bíblia por completo. Então, isso significa que não devemos orar? De maneira alguma. Devemos orar. Mas não devemos esperar que o Espírito Santo faça o trabalho que podemos e devemos fazer por nós mesmos. Eu tenho completa convicção que o Espírito Santo trabalha através de e em conjunto com a nossa mente. O que significa que quando estudamos a Bíblia, devemos usar a nossa mente. Em outras palavras, devemos pensar sobre o texto e sobre o que o autor está tentando dizer. Eu acredito que isto é o que Davi estava falando quando ele fala de meditar sobre a palavra de Deus. Usar a mente que Deus deu para nós não é algo não espiritual. Pensar é obrigatório. Isso nos traz de volta à pergunta de como o texto funciona. Como devemos lê-lo, a fim de entender o que o autor está tentando dizer? A resposta é: devemos ler com inteligência. Leitura inteligente significa prestar muita atenção não só para o que o autor escreveu, mas também à forma como ele escreveu seu texto, a fim de obter o seu ponto de vista. Isto é importante porque através do conteúdo, bem como através do formulário do texto, o autor deixou para trás pistas que servem para nos ajudar a compreender o que ele está tentando dizer. Isto significa que estudar a Bíblia é, em alguns aspectos, como o trabalho de detetive. Só se reconhecermos as pistas e as colocarmos juntas corretamente, podemos resolver o caso, ou seja, interpretar o texto corretamente. Neste ponto somos novamente confrontados com um problema: a Bíblia não foi escrita em português ou em qualquer outra língua moderna, mas em hebraico, aramaico e grego. Isto significa que a maioria de nós não consegue ler a Bíblia nas línguas originais, o que por sua vez significa que vamos perder algumas das pistas, uma vez que só são reconhecíveis na língua original. Este problema pode ser minimizado, no entanto, usando uma tradução que fica tão próxima quanto possível do idioma original. Para resumir, como devemos ler o texto? Peça ao Espírito Santo para guiar a sua leitura, pense sobre o texto. Use uma tradução que é fiel à língua original. Leia atentamente o texto várias vezes. Leia inteligentemente, preste atenção ao conteúdo, bem como à forma do texto.
Pergunte-se: por que o texto foi escrito do jeito que está escrito? Tome nota de todas as pistas que o autor deixou para trás no texto.